Olá! Na aula passada nós trabalhamos um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo, você viu lá as razões trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente, vimos também os ângulos notáveis e um pouquinho de polígonos regulares também. Você deve ter feito bastante exercício, deixei vários exercícios propostos para você aí. E hoje é a aula de número 9. A aula de número 9, que é a aula de áreas, não tem como você fazer uma prova do Enem e não aparecer alguma questão de áreas. Então, eu tentei resumir todas as fórmulas de áreas que podem aparecer para você nessa aula que está aqui, nessa aula 9. Então, a gente vai falar de área de triângulo, área de quadrilátero, também um pouquinho de conversão de unidades e talvez a mais importante de todas, que é a área do círculo e suas partes. Essa parte do círculo e suas partes, você precisa saber, porque aparece muito nos cilindros e também na separação ali de alguns sólidos, tá? Então vem comigo. Vamos começar falando de triângulo. Área do triângulo, começamos por ele. Eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui, por exemplo, esse aqui, e a fórmula mais famosa que você conhece de área de triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Eu vou representar aqui a base do triângulo, vou representar a altura. Gostaria muito que você lembrasse que a altura de um triângulo sempre é perpendicular à base, tá? A altura de um triângulo, ela sai lá do vértice e vai até a base perpendicularmente. Muito bem. A área desse triângulo você já conhece. Você pode calcular como sendo base vezes altura sobre 2. Muito bem. Na verdade, nós temos algumas outras fórmulas para calcular a área de triângulo, tá? Eu vou desenhar um outro triângulo para você aqui. Pode ser mais ou menos parecido. Vamos supor que você não tenha a base e não tenha a altura. Ou melhor, vamos supor que você não tenha a altura. Você só tem a medida de seus lados. Essa medida aqui é A, essa medida é B, essa medida é C. Eu dou para você os 3 lados de um triângulo e peço para você calcular a área. Me diga uma coisa, eu não tenho ângulo nenhum aqui, não tenho altura, é muito difícil fazer base vezes altura sobre 2. Nós temos uma fórmula, uma expressão que te permite calcular a área desse triângulo. Essa expressão é a fórmula de Heron. A fórmula de Heron é a seguinte, olha só. A área desse triângulo vai ser a raiz quadrada P menos A, P menos B, P menos C. Talvez você tenha visto um pouquinho da fórmula de Heron no seu ensino médio, talvez não, mas essa é a fórmula de Heron. Repare que o A, o B e o C são os lados do triângulo, nós temos aqui a medida dos lados do triângulo, e A vai ser a área. Só está faltando você saber o que é o P, né? O P é simples, gente. O P nós chamamos de semiperímetro. O semiperímetro é simplesmente a soma da medida dos lados dividido por 2. Quer dizer, se eu considerasse só o A mais B mais C, eu estaria falando de perímetro. Mas, como nós dividimos por 2, nós damos o nome de semiperímetro. Essa fórmula aqui, a fórmula de Heron, é muito importante para você calcular a área quando você não tem a altura do triângulo. E tem uma outra que eu gostaria de comentar, caiu alguns anos atrás essa fórmula aqui. Repare só. Nós temos um triângulo, de novo, estou desenhando um triângulo parecido, e eu quero fazer um círculo inscrito. Lembra que na aula passada nós fizemos um círculo inscrito em polígonos regulares, né? Repare que esse triângulo é um triângulo qualquer, ele não é necessariamente regular. Eu vou fazer um círculo inscrito neste triângulo. Não vai ficar muito bonito, mas você já sabe qual é a ideia, né? O círculo inscrito é aquele círculo que apenas toca ali nos lados do triângulo. Muito bem. Fiz o círculo. Repare uma coisa. Repare que esse círculo tem um raio. Eu vou chamar esse raio de R. Lembra que lá nos polígonos regulares nós chamamos de apótema. Lá nos polígonos regulares, o raio da circunferência inscrita a gente chamava de apótema. Então repare, olha só para esse desenho. Eu vou colocar aqui essa medida A, essa medida B e essa medida C. Você pode calcular a área desse círculo, ou melhor, a área desse triângulo, de uma maneira muito especial. É usando a fórmula do semiperímetro vezes raio. Vou escrever para você aqui. A área desse triângulo é dada simplesmente por semiperímetro vezes raio. O semiperímetro é o mesmo semiperímetro aqui da fórmula de Heron, e o raio é o raio da circunferência inscrita. Essa fórmula aqui já apareceu no Enem algumas vezes. Daqui a algumas aulas a gente vai fazer algumas questões de geometria do Enem e a gente vai trabalhar com essa questão aqui, com essa fórmula.
Vamos falar da área dos quadriláteros? A área dos quadriláteros costuma confundir um pouquinho. Vou apagar o quadro para você aqui. Quando a gente fala de quadriláteros, a primeira coisa que você pensa é quadrado, né? Mas tem vários outros quadriláteros que nós temos que conhecer a área, tá? Vamos começar falando do trapézio. Vamos lá. Começando com o trapézio, eu vou desenhar aqui um trapézio qualquer, um trapézio escaleno. Repare que ele poderia ser qualquer tipo, tá? Poderia ser um trapézio isósceles, um trapézio retângulo. Eu coloquei aqui um trapézio qualquer, um trapézio escaleno. Vou traçar para você a altura desse trapézio. Optei por traçá-la aqui. Poderia ser nesse canto também, ó. Essa altura eu vou chamar de H. E lembre que o trapézio tem uma característica. Ele tem um par de lados paralelos e esses lados nós chamamos de base. Repare só, nós temos nesse trapézio uma base, que é a base maior, e temos também a base que é chamada base menor. Olhando para a base maior, para a base menor e para a altura do trapézio, você tem uma fórmula que te permite calcular essa área. Vou escrever aqui embaixo para você. A fórmula para calcular essa área é essa. Você vai fazer basezona mais basezinha, tudo isso vezes a altura do trapézio, sobre 2. Muito bem. Alguns autores costumam até falar em base média. Repare só, a base média é simplesmente a média das bases. Você pode fazer a fórmula como sendo base média vezes altura. A base média é essa parte da fórmula aqui, Bzão mais Bzinho sobre 2, a base média. E se você for procurar um pouquinho mais, você vai ver até que a base média é esse segmento aqui. Esse segmento é a medida desse segmento que está bem no meio aqui dos lados que não são paralelos. Mas isso é um papo para outro momento, tá? É assim que nós calculamos a área de um trapézio. Pense para mim num paralelogramo. Vou desenhar para você um paralelogramo, pode ser alguma coisa assim. Muito bem. Este paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. O trapézio, um par, o paralelogramo, 2 pares. Não ficou muito bom, né? Vamos tentar imaginar esses lados paralelos? Eu vou tentar desenhar esse aqui de novo, aí vai ficar bonito. Aí, mais ou menos. Legal. Nesse paralelogramo, eu vou traçar a base e a altura. Vamos supor que essa medida aqui seja a base do paralelogramo. Também vou traçar a altura. Tanto faz eu traçar ali dentro ou lá fora, né? O importante sempre é que você faça a altura perpendicular à base. Sempre assim. Ou perpendicular às bases, nesse caso, né? Para calcular a área desse paralelogramo, a expressão é muito simples. Você vai fazer simplesmente base vezes altura. É assim que nós fazemos a área de um paralelogramo. E se você for pensar um pouquinho, talvez essa fórmula até justifique a área do triângulo, né? Perceba só, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. É como se você estivesse traçando